Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de São Caetano, em especial você que faz parte dos 7º anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 4. Então, contamos com a sua colaboração, assista a aula. Porventura, se tiver alguma dúvida, alguma informação que vocês acharem importante, faz a anotação no caderno. Quem não está com caderno, quem não está com material, corre aí, pega caderno, caneta, lápis, enfim, os materiais necessários que vocês podem utilizar para fazer possíveis anotações que, na concepção de vocês, são importantes e que lá na frente vai ser importante para vocês responderem às atividades. Beleza? Então hoje nós vamos para a aula 4 de História, contamos com a sua colaboração e vamos lá. Antes de nós começarmos, pessoal, o conteúdo da aula 4, nós vamos corrigir, fazer a resolução, a correção do exercício da nossa última aula, da aula número 3. Vamos lá, ó. Questão número 1. Inúmeros escritores e poetas portugueses retrataram o imaginário que acompanhou o homem ibérico na sua aventura pelos mares nunca dantes navegados. Temores e fantasias não o impediram de se lançar às águas do mar oceano, arriscando-se em busca principalmente de, alternativa correta é a alternativa A, novos caminhos para o Oriente, novos mercados, metais preciosos e propagar a fé cristã. Então, a questão 1, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 2. Quais os dois países que mais se destacaram no período da expansão marítima e comercial europeia e descobrimentos marítimos? Os dois países que mais se destacaram, os dois países pioneiros, foram Portugal e Espanha. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 3. Qual era o principal objetivo dos empreendimentos marítimos dos séculos XV e XVI? A alternativa correta é a alternativa B. Descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias, para comprar especiarias diretamente na fonte e vender com elevados lucros na Europa. Então, a questão 3, a alternativa certa é a alternativa B. E, por fim, a questão 4. Qual alternativa abaixo apresenta apenas nomes de grandes navegadores do período das grandes navegações e descobrimentos marítimos? Super fácil essa questão. A alternativa certa é a alternativa B, Cristóvão Colombo, Bartolomeu Dias, o Vasco da Gama e o tão conhecido aí Pedro Álvares Cabral. Então a questão 4, a alternativa certa é a alternativa B. Beleza, pessoal? Fizemos a correção. Então agora vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje, gente, sobre a cultura e sociedade na América pré-colombiana, mitos, imaginário, religiosidade e práticas culturais. E também vamos falar sobre as vivências e saberes dos povos indígenas do Brasil antes da chegada dos europeus. Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível e espero de alguma forma contribuir com o conhecimento de vocês. Primeiro nós temos que entender por que o termo povos pré-colombianos. Professor, por que se utiliza esse termo aí, povos pré-colombianos? Gente, os povos pré-colombianos são aqueles povos que viviam na América, que viviam no nosso continente, antes da chegada do Cristóvão Colombo. Então, por isso que se chama colombianos, Colombo, entendeu? Pré-colombiano é todo aquele povo, é toda aquela civilização que viveu na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Então, vários povos habitaram o continente americano antes da chegada do Cristóvão Colombo. Na aula de hoje, nós vamos destacar os 3 principais povos pré-colombianos:
Como eu disse a vocês, vários povos habitaram o nosso continente, mas os 3 mais conhecidos na história, os 3 mais importantes, são esses 3 aqui: os Incas, os Astecas e os Maias. Então nós vamos falar um pouco sobre as características de cada uma dessas civilizações pré-colombianas. Beleza, pessoal? Clarinho, clarinho? Vamos começar falando, galera, sobre a civilização Inca, sobre os Incas. A capital, gente, do Império Inca se chamava Cusco. Então, a civilização Inca aí tinha como capital Cusco, a cidade de Cusco. Os Incas, eles se estabeleceram onde atualmente se localiza o Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile e Argentina. Então, onde hoje se localiza o território desses países, antigamente era localizado a civilização Inca. Beleza, pessoal? De acordo com os historiadores aí, a população Inca ela era de cerca de aproximadamente 8 milhões de pessoas. Então, nós podemos ver aí uma imagem da civilização Inca, né, que inclusive hoje é um ponto turístico, né, ali a cidade de Machu Picchu, ali no Peru, né, então recebe muitos visitantes. Então, hoje é um ponto turístico. Então, isso aí são algumas informações importantes sobre a civilização Inca. Vamos agora falar sobre a sociedade Inca. A sociedade Inca, gente, ela era hierarquizada, ou seja, ela era dividida. Tinha um imperador, que estava no topo, né? Era quem tinha mais poder. Abaixo do imperador estava a nobreza. Abaixo da nobreza estavam os camponeses, que eram os agricultores, eram aquelas pessoas que trabalhavam no campo. E por fim, quem mais era desprestigiado, quem mais sofria, eram os escravos. Então a sociedade Inca ela era dividida, né? Ou você ia ser imperador, ou nobre, ou camponês, ou então escravo, né? Então quem mais sofria aí eram os escravos, e quem tinha total poder era o imperador. Como era a economia Inca? A economia Inca, gente, era baseada na agricultura. Eles sobreviviam, eles tiravam a subsistência da agricultura. Eles plantavam milho, batata, abóbora, enfim, eram alguns alimentos plantados pelos Incas. Os Incas também, gente, eles se destacaram na questão do artesanato. Eles construíam objetos ali de cerâmica, de metais. Uma coisa muito comum ali na civilização Inca era a distribuição de terras de acordo com o tamanho da família. O que era que os Incas faziam? Eles distribuíam terras para as famílias. Quanto maior fosse sua família, maior seria o lote de terra que você ia ganhar. Se você tivesse muito filho, seria um lote grande, certo? Então, quanto maior fosse a família, maior era o tamanho da terra que seria dada a você. Então, isso aí era muito comum ali na civilização Inca. Os Incas, galera, eles davam muita importância à vestimenta, às roupas. Para você ter uma ideia, existia distinção de roupas entre nobres e pessoas comuns. Um nobre não podia vestir uma roupa de uma pessoa comum. Uma pessoa comum não poderia vestir uma roupa de um nobre. Então tinha essa distinção, essa diferença aí de roupas. Beleza? Uma informação importante, galera. Ó, os Incas, a economia deles, como eu falei a vocês, né, era baseada na agricultura. E quem fazia o transporte da colheita, gente, era a ilhama. Né? A ilhama é esse animal aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Esse animal aqui que vocês podem observar nesse slide. A ilhama era muito utilizado para transportar a colheita. Então era um animal muito famoso, até hoje, né, muito conhecido aí na civilização Inca, beleza? Então a ilhama, esse animal, ele ajudava no transporte da colheita, né? Quando se colhia ali os alimentos, né, milho, batata, enfim, cabia à ilhama fazer o transporte. Beleza, pessoal? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre a religião Inca. Os Incas, pessoal, eles eram politeístas. Professor, o que quer dizer politeísta? É aquela pessoa que adora, que acredita em vários deuses. Então, a pessoa que adora a vários deuses, que acredita em vários deuses, é chamado de politeísta. A pessoa que adora um único deus é chamada de monoteísta. Beleza? Os Incas, para os seus deuses, eles realizavam procissões, sacrifícios humanos e de animais.
Então era algo muito comum ali entre os incas fazerem isso, né? As procissões, os sacrifícios humanos e de animais. E normalmente quem era sacrificado, quando ia se sacrificar algum humano, eram os escravos. Pelo fato de ser a classe mais desprestigiada, sem valor, então normalmente eles pegavam o escravo para poder sacrificar. Beleza? Então isso aí era algo muito comum na civilização inca. Vamos agora, pessoal, falar sobre outra civilização pré-colombiana também importante, que são os astecas. Né? Os astecas, né, tinham como capital a cidade de Tenochtitlan. Os astecas, galera, eles se estabeleceram onde atualmente se localiza hoje o centro do México até a Guatemala. Então, onde hoje é o centro do México e a Guatemala, antigamente se localizava a civilização, os povos astecas. De acordo com os historiadores, a população asteca ela era de aproximadamente 15 milhões de pessoas, né? Muita gente. Vamos agora falar sobre a sociedade asteca. Assim como a sociedade inca, a sociedade asteca também era dividida, era hierarquizada. Tinha um imperador, que estava no topo. Abaixo do imperador estava a nobreza. Abaixo da nobreza, os sacerdotes. E, por fim, os artesãos. Então, essa era a divisão aí da sociedade asteca. Uma coisa comum entre os astecas e os incas é a questão da agricultura, né? Tanto os astecas como os incas, eles tinham a sua economia baseada na agricultura. Os astecas, eles plantavam milho, feijão, tomate e cacau. E os astecas também, eles domesticavam animais. Então, domesticavam pato, peru, cachorro. Isso ali era muito comum no povo asteca antigamente. Religião asteca. Assim como os incas, os astecas também eles eram politeístas. Politeísta é o quê? É aquela pessoa que acredita em vários deuses. Lembre-se, monoteísta acredita em um deus só. E os astecas, eles construíram templos em formas de pirâmides. Quando a gente fala em pirâmide, vem logo à nossa mente o quê? Os egípcios. Muita gente pensa que só os egípcios construíram pirâmides, mas os astecas também construíram pirâmides. É lógico que, comparado às pirâmides egípcias, não era assim uma obra tão estrondosa, era algo mais simples. Mas também os astecas, eles também construíram pirâmides e essas pirâmides, os astecas acreditavam que os seus deuses habitavam nelas. Então eles construíram pirâmides, eram como se fossem templos, igrejas, e eles tinham essa lenda, né? Essa ideia de que os seus deuses habitariam ali dentro dessas pirâmides, dentro desses templos que foram construídos. Ok? Vamos agora falar sobre outra civilização pré-colombiana muito importante, que foram os maias. Os maias, eles se estabeleceram onde atualmente se localiza o sul do México. Então, onde hoje é o sul do México, a região sul do México, antigamente estava localizado, né, estava estabelecida a civilização maia. A população maia, gente, era de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. De acordo com os historiadores, aí era a população maia, né, de aproximadamente cerca de 1,5 milhão de pessoas. E de todas as três civilizações, né, maias, incas e astecas, a civilização maia foi a civilização pré-colombiana que existiu por mais tempo. De todas as três civilizações, a civilização maia foi a que durou, que existiu mais tempo. Beleza? Vamos agora falar sobre a sociedade maia. Assim como as outras duas civilizações que nós vimos anteriormente, os incas e os astecas, os maias também, sua sociedade era hierarquizada. No topo estavam os governantes, abaixo dos governantes, os sacerdotes, depois dos sacerdotes, os funcionários, né, os funcionários aí normalmente cobravam os impostos, os tributos, abaixo dos funcionários, os camponeses, que eram aquelas pessoas que trabalhavam no campo, e por fim, os artesãos. Então assim era distribuída, era dividida a sociedade maia. A economia maia, gente, assim como também os astecas e os incas, você vai encontrar muita semelhança entre essas três civilizações. A economia era baseada na agricultura, eles plantavam milho,
mandioca, algodão, girassol, enfim. E algo muito importante, muito interessante, é que os maias eles criaram um calendário onde através desse calendário eles se baseavam, né, para saber o momento correto para o plantio e para a colheita. Então eles se baseavam no calendário, poxa, o momento agora é propício, vamos plantar. Eita, agora o momento é propício, vamos colher. Então eles criaram esse calendário aí para ter mais ou menos uma base, uma ideia de qual seria o tempo hábil, ideal, né, para fazer a plantação e a colheita que eles plantavam, né, o milho, mandioca, algodão, enfim. Beleza, pessoal? Vamos agora falar sobre a religião maia. Os maias eles eram politeístas também, né, acreditavam em vários deuses. E os maias também realizavam sacrifícios para os seus deuses. Os sacrifícios maias, gente, eles só poderiam acontecer com a presença do governante. Se o governante não estivesse presente, não poderia haver sacrifício, não. Então, para poder haver um sacrifício no povo maia, o governante ele deveria estar presente. Mas, professor, por que essas civilizações antigas fazem esses tipos de sacrifício? Porque eles acreditavam que os seus deuses se alimentavam do sangue, se alimentava tanto do sangue animal como do sangue humano. Então, por isso que era comum ser feito esses sacrifícios, ok? Vamos agora, gente, falar sobre o modo de vida dos povos indígenas do Brasil antes da chegada dos europeus. Vocês sabem aí, os europeus, né, os portugueses, chegaram aqui no nosso país em 1500. E como era que os índios viviam antes da chegada dos europeus? A gente vai ver aqui um pouquinho algumas características de como era a vida dos índios antes da chegada dos europeus. Gente, ó, os índios, eles viviam em tribos e tinham como líder o cacique. O cacique, ele era o líder de cada tribo, né? Todas as normas, todo o poder ali estava nas mãos do cacique. Ele era o cara, ele mandava, beleza? Os índios, eles se alimentavam da caça, da pesca e da agricultura. Então, para poder se alimentar, eles caçavam, pescavam e praticavam a agricultura. Normalmente, quem fazia isso era o homem, ok? Dentro da tribo também, gente, tinha o pajé. O pajé era o responsável por cuidar da vida religiosa dos componentes da tribo e também para tratar possíveis doenças com plantas medicinais. Hoje é muito comum algumas pessoas usarem as plantas medicinais e isso aí nós herdamos dos índios. Então, o pajé, ele fazia ali o tratamento com algum índio doente através de plantas medicinais. Isso a gente pode encontrar nos dias atuais, gente que tenta curar alguma doença utilizando plantas medicinais, então isso aí é uma herança que nós temos deixada pelos indígenas. Os índios também, eles faziam vários tipos de objetos, né? Objetos de cerâmica, de palha, de madeira. Aí nessa imagem vocês podem ver alguns exemplos de alguns objetos feitos pelos indígenas. Ok? Vamos para o próximo slide. Uma coisa muito legal, gente, que eu acho das tribos indígenas antigas era a questão da coletividade. Não existia individualismo nas tribos indígenas. Ah, eu plantei, porque eu plantei, a colheita é só minha. Não. Os índios, eles eram coletivos, gente. Não existia o individualismo, né? Cada um não olhava para o seu próprio umbigo. Se pensava não apenas no eu, mas se pensava no nós. Então existia coletividade. Tudo que era colhido era para todos. Se tinha algum alimento, né? Se caçou algo, era dividido para todos. Então era algo muito comum nas tribos indígenas antigas, era a questão da coletividade. Se pensava no nós e não apenas no eu. Os índios, eles realizavam festas e cerimônias religiosas com danças. Aí nas imagens vocês podem ver algumas cerimônias religiosas realizadas pelos indígenas. Existia a divisão das tarefas, tinha coisas que competia ao homem fazer e tinha coisas que competia à mulher fazer. Os homens, eles caçavam, pescavam e protegiam a tribo, né? Proteger a tribo ali contra algum ataque de animal, enfim. Esse era o papel do homem. E o papel da mulher, a função da mulher, era preparar o alimento,
e cuidar das crianças. Então, você não encontrar uma função que era para o homem, você não encontrar uma mulher fazendo, e você não encontrar uma função que era para a mulher, um homem fazendo. Então, existe aí essa distribuição, essa divisão das tarefas. Ok, pessoal? Clarinho, clarinho, né? Nós vamos agora falar sobre o contato com os portugueses. O contato com os portugueses, gente, foi extremamente prejudicial para os índios. Então esse contato aí não foi tão prejudicial para os portugueses, foi mais prejudicial para os indígenas. Por quê? Porque com esse contato, os europeus, os portugueses, acabaram trazendo muitas doenças para os indígenas. Os índios, eles viviam ali isolados, sem contato com ninguém, então dificilmente eles pegavam doenças. E com esse contato com os portugueses, o que foi que aconteceu? Os portugueses acabaram trazendo doenças e muitos índios acabaram morrendo por conta dessas doenças, através desse contato entre portugueses e indígenas. Eu fico imaginando esse contato. Deve ter sido algo muito estranho, né? Os portugueses, acostumados a viverem de roupa, de repente se deparam com uma pessoa à sua frente sem roupa. E os índios, acostumados a viverem sem roupa, de repente se deparam com uma pessoa à sua frente utilizando roupa. Então deve ter sido esse contato aí, esse primeiro contato entre portugueses e os indígenas deve ter tido um choque muito grande, né? Foi algo muito estranho, né? Eu fico aqui imaginando. Os portugueses, gente, eles enganaram, exploraram e escravizaram os indígenas. Os índios ali, né, viviam no seu lugar, sem contato com ninguém. Os portugueses se utilizaram do poder que tinha, do prestígio, né, e começaram a enganar os indígenas. Começaram a explorar os índios. Colocaram os índios ali para explorar, para derrubar pau-brasil. Depois escravizaram os índios. Em troca do trabalho indígena, os portugueses começaram a dar as chamadas bugigangas, que eram coisas sem valor. O índio trabalhava, passava o dia trabalhando, derrubando pau-brasil. No final ganhava um espelho, um perfume. Então, os índios, eles foram muito explorados pelos portugueses, foram enganados. Beleza? Então, os portugueses foram espertos, né? Os índios, sem nenhuma malícia, né, começaram a trabalhar, pensavam que aqueles objetos que eles ganhavam era algo de valor, né? O espelho, o perfume, poxa, é algo de valor, mas na verdade a gente sabe que não tinha valor nenhum, né? Eram as chamadas bugigangas, eram coisas sem valor. Então existia aí o escambo, né? A troca de favores, né? Tu trabalha, tu explora para mim o pau-brasil e em troca eu te dou os objetos. Então os portugueses, gente, eles usaram de malícia com os indígenas e na história brasileira a gente vai ver, né? Muita enganação, muita exploração e uma escravização dos índios, beleza? Por parte dos portugueses. Os indígenas, gente, eles foram forçados a abandonarem sua cultura e seguir a cultura europeia. Isso acabou fazendo com que os índios perdessem seus traços culturais. Então, gente, quando os portugueses acabaram chegando aqui no nosso território, eles acabaram obrigando os índios a seguir a sua cultura. Os índios tinham a cultura deles, mas os portugueses queriam que os indígenas passassem a seguir agora a sua cultura. Então, os índios tiveram que seguir a cultura europeia, os costumes europeus, tiveram que tentar se adaptar à língua europeia. Então, assim, foi algo muito complicado e isso contribuiu para que os índios acabassem perdendo seus traços culturais. Ok? E é isso, pessoal. Nós concluímos a nossa aula de hoje. Aqui tem algumas referências, né, alguns links, né, alguns sites que foram utilizados para a preparação do material. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e obrigado pela participação de vocês. Tchau. Fui.